Nós temos que construir um outro caminho, uma coisa mais sólida, com mais liberdade, com democracia. Por isso que eu acho que no Lula tem duas coisas assim que... Três coisas. Primeiro, essa coisa popular, a fome, a vida do povo, tal, é uma coisa ancestral. É a vida dele. Então não adianta, você pode... Cadê os trabalhadores? Onde é que estão aqui nas medidas? Como é que está beneficiando os pobres? Tal? Essa coisa do combate à fome, você vê que é uma agenda que ele... E agora é o menor nível de pessoas passando fome na história do Brasil, documentada. Melhor coeficiente de Gini. Melhor índice de distribuição de renda da história do Brasil, do IBGE. Menor nível de desemprego. Maior nível de população empregada. É porque as pessoas não olham os dados, né? E a imprensa, sempre que vê, tenta construir uma outra pauta que não dê para enxergar o que ficar uma neblina na frente. Mas se você olhar os dados, são exuberantes do ponto de vista das mudanças. Tem muitos problemas de desigualdade, pobreza, de informalidade, violência, é evidente que tem. Só que os indicadores são muito fortes em relação a qualquer coisa que aconteceu antes. Então isso é uma marca muito forte. A segunda coisa com ele, que é inegociável, é a paz. Toda vez que teve guerra, o Lula foi lá e falou paz. Você já fala, se eu contar uma passagem também reservada aqui, agora já posso falar. Porque ele já falou, então eu posso falar. Eu fui com ele, Marco Aurélio, antes da Marco Aurélio Garcia, né, saudoso, também viveu aqui no exílio muitos anos aqui em Paris. E nós fomos para visitar o Bush antes da posse. Passamos primeiro na Argentina, aí depois fomos até o Chile, Lagos, depois na volta fomos até o México, era o Fox e tal, e voltamos para o Brasil. E fomos aos Estados Unidos conversar com o Bush, antes de tomar posse. E estava o Bush, o Colin Powell e a Condoleezza Rice na sala, no Salão Oval. O Salão Oval era mais gentil naquela época. O Bush foi muito simpático, assim, na relação pessoal, muito simpático. Foi o primeiro encontro? Primeiro encontro, antes da posse. Antes da posse. E ele foi muito, muito simpático e tal. E lá, pelas tantas, o Lula falou, ó, eu quero fazer um acordo aqui. Nós não vamos fazer um governo anti-americano, eu não acredito nessas coisas. Nossos problemas são nossos problemas. Vocês atrapalham muitas vezes, mas não é esse o nosso problema. Nós temos que resolver internamente e tal. Quero um acordo com você. Democracia, sem golpe. Você não... Nenhuma interferência nos problemas da América Latina. Se tiver algum problema sério, eu tento mediar. Se você tiver algum problema que você acha que não está resolvido, você me fala comigo e eu me disponho a resolver. Vamos fazer esse acordo? Aí o Bush falou, está feito o acordo. E o Chaves? Aí o Lula falou, o Chaves fala, pá. Eu não vou falar o que ele falou, que eu não posso falar. Mas... Aí ele falou, Condoleezza Rice, me desculpe aqui. Mas ele falou, o Chaves fala demais, tal, não sei o quê. Mas, pô, ó, tem que respeitar, ele foi eleito, ganhou o plebiscito, vai ter o plebiscito. Vamos fazer uma coisa, se o Chaves ganhar, ele fica, se o Chaves perder, ele sai. E nós entramos como grupo de amigos da Venezuela. Aí o Bush falou, com uma condição, Lula. Ele tem que respeitar todos os contratos de petróleo, pelo preço de mercado, e entregar para os Estados Unidos o que a gente tem direito, porque 1/3 das minhas refinarias só rodam com petróleo venezuelano, que é a principal reserva de petróleo do Ocidente. Se ele respeitar isso, está fechado o acordo. E ele pode falar da Revolução Bolivariana, que eu nem sei o que é isso, socialismo do século XXI. O Chaves é problema seu, eu não me preocupo mais com o Chaves. Mas eu estou com 120 mil homens e vou entrar no Iraque. Eu vou decretar guerra contra o Iraque. Aí o Lula, e quero seu apoio. Quero seu apoio para a guerra. Aí o Lula falou, Bush, eu também tenho minha guerra. Aí eu falei, como eu tenho minha guerra? O que vai falar aqui agora? A minha guerra é contra a fome. Você tem a sua, eu tenho a minha, você faz a sua, eu faço a minha. O Brasil não participa de nenhuma guerra unilateral enquanto for presidente da República. Nós só respeitamos as decisões do Conselho de Segurança da ONU, só decisões multilaterais. Não tem hipótese de a gente entrar e apoiar uma guerra. Nós sempre trabalharemos para uma solução de paz. E as pessoas não entendem que todas as guerras ele se posicionou assim, todas, buscando diálogo, a diplomacia, uma saída pacífica. E aí demora um tempo e depois a história mostra que ele tinha razão, como teve no Iraque. Ele saiu lá fora na Casa Branca e falou, nós não vamos participar da guerra do Iraque, não apoiamos, não é assim, tem que ter uma saída negociada e tal. Eu acho que isso marca, e a outra coisa é a democracia.
Então essa história do Supremo de punir de forma completamente injusta com o Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele, tirar o visto do Padilha e da filha de 10 anos, é uma coisa, entendeu, inconcebível para nós. Mas nós não abrimos mão desse princípio da democracia, da paz e dessa questão da desigualdade e da pobreza, é a essência da história dele, da biografia dele. E o mundo, só para terminar, não prometo, o mundo, nesses momentos de mudança geopolítica, de crise, de instabilidade, o Sul Global tem muito a dizer. Então, historicamente, você pega uma figura como o Gandhi, ele foi decisivo para a luta anticolonial, para buscar uma saída negociada, a resistência pacífica, a ação civil. Ele criou um caminho que muitos outros depois seguiram. Você pegar o Mandela, na África do Sul, uma figura que pessoalmente foi dos que mais me impressionou na vida, é uma passagem aqui. Estou falando muito de história hoje, mas eu estava no hotel, ele foi visitar a gente lá no Brasil, depois do evento teve um negócio, eu fui até o hotel e tal. E estava muito cansado, já era um senhor, tal, subiu para 27 anos preso, cansado, subiu para o quarto. Aí chegou um rapaz pobre, assim, com uma criancinha no quarto, quero ver o Mandela, na porta do hotel. E o pessoal da segurança do hotel não deixava nem ele passar na porta. Eu quero ver o Mandela. Eu fui lá ver e falei, mas o que é que você quer ver o Mandela? Eu tenho que ver o Mandela. Eu falei, mas o que você quer ver o Mandela? Ele está cansado, né? Chegamos. Né? Não, o nome do meu filho é Mandela por causa dele. Eu só quero que ele veja meu filho. Pô, ele desceu do elevador, foi lá, deu um beijo no menino e tal. Que um chefe de Estado faz um negócio desse? Ele está numa figura assim, humana, extraordinária. Então, eu acho que essas figuras, e o Lula faz parte desse histórico, se pegar a biografia dele, o que ele já fez na história, a referência que ele é na América Latina, ele vai entrar para a história, aqui na Sanspo, quando começar na Sorbonne, quando foram ler a história da América Latina, como é o Mandela, como é o Gandhi, como é o Lula na América Latina. São figuras que mudaram a história do Sul Global e que, nesse momento, o Sul Global tem muita coisa a dizer ao Norte, especialmente a esse Ocidente em crise e declínio. E acho que o Brasil hoje tem um protagonismo no G20, tem um protagonismo nos BRICS, que foi fundamental, nós que construímos os BRICS, e vai ter na COP, porque você pega os Estados Unidos e outros estão abdicando dos compromissos de Paris, voltando para a energia fóssil, não dando mais relevância para a descarbonização, com a tese que não tem aquecimento global, todos indicam onda de calor, inundação, todas as mudanças do clima, prejuízo para a humanidade, as vítimas. Então, eu acho que nós temos um papel histórico de grande envergadura e nessa tensão com os Estados Unidos, eu acho que o Trump também enxergou um pouco isso, entendeu? O que é o Brasil, a importância que tem e as relações diplomáticas e a relevância em termos de liderança do Sul Global. Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, no Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.